Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. E o normal, que é a fala da Kátia, que hoje está em outra emissora, é ser paranormal. Pois é, pessoal, e hoje nós temos um programa super legal, super importante, mas antes de começar esse programa, eu vou pedir para a nossa querida Camila, porque nós vamos agradecer os nossos patrocinadores. Nós tivemos um pequeno problema na nossa vinheta, né? Então, eu vou pedir para que ela coloque na telinha aí quem colabora, quem ajuda, né, esse trabalho do Enigmas. E é isso aí, Casa Chiva, Resgatex, o Tony Gandra, Essenciale, temos aí também Ótica Espanha, Dennis Designer, Color Hands, gratidão, pessoal, pelo apoio, né? E a gente conta com vocês mesmo, porque o programa Enigmas está aqui para levar consciência e fornecer ferramentas para que você tenha mais autoconhecimento e consiga realmente ser um livre pensador. Bom, vamos começar agora, eu vou tirar meu óculos, olha, Ótica Espanha, 35 anos de tradição, hein, pessoal? Começar aqui com o Marcos Reis. Vocês conhecem o Marcos Reis? Bom, o Marcos Reis, ele está muito ligado à questão de druidismo, e hoje nós vamos saber um pouco dessa cultura, né, que é muito interessante, porque conhecimento, né, vem trazendo libertação. Tudo bem, Marcos? Bom, muito bom dia a todos os internautas, a você, Cris, que tenhamos aí um excelente dia e um ótimo programa hoje. Para começar a falar um pouco de druidismo, eu queria pedir a atenção de todos para uma oração de abertura, para que a gente possa ser consagrado neste momento e já comece a entrar um pouco nesse clima do druidismo. Maravilha, então vamos ouvir essa oração do druidismo. Lá no meio do oceano tem uma barca que não vai ao fundo, aonde Mananã navega, meus irmãos, para levar ao outro mundo. Aonde Mananã navega, meus irmãos, para levar ao outro mundo. Oh. Muito lindo, hein, Marcos? Ontem eu recebi várias perguntas de internautas, né, sobre o druidismo, que é muito interessante, né, pessoal? Todo mundo quer saber. E o Marcos Reis é muito famoso, viu, gente? Então, assim, choveram perguntas no Facebook para o Marcos aqui. Os celtas abateram, para vocês entenderem, os celtas abateram os druidas na Grã-Bretanha e sobreviveram na Irlanda, e depois sucumbiu ao cristianismo. Os druidas, a primeira pergunta é a seguinte: os druidas reconhecem Pitágoras como o primeiro grão-mestre dos Illuminatis e adotaram seus ensinamentos? Então, Pitágoras e o druidismo não têm uma relação, né? Então, essa pergunta, ela não calha para quem estuda o druidismo, né? E muitas pessoas falam que os próprios celtas mataram os druidas, né? Que foi exterminado e acabou com o cristianismo. Toda essa informação, eu não estou aqui à toa. Ela é uma grande mentira. Olha, que bom. Então Né? você está esclarecendo, né, Marcos? Porque assim, os celtas eram um povo que viveu na Europa. Eu vou arredondar 2000 anos antes de Cristo até mais ou menos 500 a 1000 anos depois de Cristo. E esse povo tinha no druida o seu grão-mestre, tinha no druida o seu sacerdote, essa força máxima dentro da sua espiritualidade, da sua cultura. Então, os celtas e o druidismo são muito ligados. Um faz parte da cultura e da sociedade do outro. Então, eles não eram inimigos um do outro. Então, um não exterminou o outro. Claro que deviam ter mercenários que, por dinheiro, ajudaram os romanos a exterminar o druidismo. Mas isso não é a grande verdade, isso não é o fato principal. Druidas e celtas são interligados porque um é sacerdote principal desse povo celta que me traz aqui hoje para explicar e conversar sobre Que ótimo, vocês. né? Vamos conhecer um pouco mais de druidismo. Os druidas reconhecem seu grão-mestre, o Merlin, que representa o poder mágico de um homem que tem contato com o seu self, ou seu eu superior? O Merlin das histórias de Rei Arthur é um símbolo do que nós chamamos do druidismo, né? Oficialmente a gente não tem nem a veracidade da vivência de Rei Arthur, quanto mais de Merlin. Mas ele, ao longo do tempo, o Merlin se tornou parte das lendas
dos mitos celtas, finalizando lá a cultura antiga com essa cultura nova. Então, Merlin é uma representação do que seria um druida dentro da sociedade celta, né? Então, ele acaba sendo, já que ele é muito popular dentro da literatura estrangeira e também aqui no Brasil se gosta muito das lendas arturianas, ele se tornou símbolo do que é um druida. Mas não exatamente, para a gente não ter a certeza da vivência dele, não tem dizendo que ele é, eu considero ele um grande mestre. Eu considero ele um grande símbolo do que seria um druida, esse conselheiro, esse mestre espiritual que aconselhava Arthur a tomar as melhores decisões. Então eu vejo esse o papel de um druida hoje na nossa sociedade moderna. Certo. Existem vários tipos de druidismo ou não? Existem muitos tipos de druidismo. O druidismo aqui no Brasil, eu vou especificar, ele ainda é muito particular, porque existem muitos grupos diferentes trabalhando o que nós chamamos de reconstrucionismo celta, que são as pessoas que historicamente buscam maior parte de informações e trazem para a nossa vivência atual, e tem o druidismo que nós chamamos de druidismo poético, que também trabalha com muitas inspirações xamânicas e não xamânicas para compor essa espiritualidade do druidismo. Então, eu não sei nomear quantos tipos existem, mas eu posso garantir que existem muitos tipos, inclusive em grupos aqui no Brasil. Mas a quais que você se refere e qual que você especificamente segue? Eu vou dizer que eu sigo um pouco das duas coisas, porque óbvio que eu estudo muito através do que a arqueologia traz, do que a antropologia traz, para que a gente tenha bases concretas do que eles foram e essa inspiração atualizada com o mundo de hoje. Eu vivo no século XXI, eu não posso viver num século, muitos séculos anteriores. Então, eu trago essa inspiração do mundo de hoje para praticar o meu druidismo. E o druidismo em si, na minha visão, ou o xamanismo celta, que é um outro nome que eu dou para o druidismo, eu particularmente falando, honra muito a ancestralidade. Então, eu não consigo praticar um druidismo único e puro. Eu consigo praticar um druidismo baseado na ancestralidade. Correto. Vivenciando o que minha família faz, que é a minha ancestralidade de sangue, vivenciando o que os espirituais da minha tradição, os druidas antigos, faziam, e vivenciando o que o povo que viveu aqui no Brasil antes de mim, que é o povo nativo, os indígenas, faziam. Claro que eu não faço um mix de tudo, mas eu procuro honrar todas essas forças para compor aquilo que eu sou, porque eu sou essa tríplice mesmo, e acho que isso é importante para o druidismo moderno. Bom, Marcos, vamos tocar um pouquinho mais o tambor? Vamos, claro. Explica para o nosso internauta o que significa todos esses instrumentos. Bom, eu trouxe alguns instrumentos que eu vou chamar instrumentos de trabalho dentro do meu caminho espiritual. O tambor, ele é um tambor que a gente fala tambor xamânico, ele tem o desenho dele é um tambor comum, como Dá um close aqui na mesa, produção. Dos norte-americanos, né? É um tipo de tambor específico norte-americano, e claro, tem um desenho celta aqui, que é um triskel, que é um desenho muito sagrado para os celtas, né? Tem muitas espirais lá em Newgrange, na Irlanda, que Muito representam isso. Muito interessante. Eu tenho aqui uma maraca que eu ganhei do Joel Urso, um amigo, que é uma maraca de urso, que eles falam, que é para estar trabalhando uma firmeza de terra, para as pessoas colocarem os pés no chão para realizarem seus sonhos. Uma maraca comum dos índios brasileiros, né, que é a união do pai com a mãe para gerar o filho, que é o som. Então, é um instrumento sagrado para o Brasil, então eu costumo honrar. E, como um bom pensador do druidismo, eu sempre tenho o meu cachimbo aqui, que muitos falam, é do Senhor dos Anéis. Na verdade, é uma réplica, sim, do Senhor dos Anéis, mas eu gosto de honrar o tabaco, Claro. que é uma erva muito sagrada para várias espiritualidades no mundo, então eu sempre uso o cachimbo aí como um instrumento de poder muito forte para mim. Explica um pouquinho desse instrumento que você tocou logo no começo. É verdade, eu esqueci ele, né? Esse eu diria que é um instrumento do druidismo muito forte. É o que nós chamamos de ramo de prata. O meu ele é grande, tá? Exagerado, não porque que eu resolvi utilizar uma árvore que é a Dama da Noite, que é a minha árvore símbolo, né? Uma árvore de trabalho que eu tenho. E o ramo de prata é um instrumento feito por 9 guizos que representam os reinos. São 3 grandes reinos: o reino dos céus, do ar, o reino da água e o reino da terra. E entre esses reinos, os outros reinos, né, que é onde vive toda a vida do mundo. Assim, os celtas entendiam a sua espiritualidade e a sua vivência. Então, isso é uma minimização
do mundo celta, que são os 9 reinos Correto. entrelaçados, e dizem que quando se toca o ramo de prata, os deuses dão uma atenção especial para aquilo que está sendo falado, está sendo pedido, está sendo composto dentro da reunião, do ritual. Então, para mim, é um instrumento muito sagrado, da qual eu gosto muito de desenvolver meus trabalhos também. Vamos ouvir o toque do tambor, porque no próximo bloco, agora o Marcos vai tocar o tambor, nós vamos para o próximo bloco, ele vai falar um pouco dos deuses druidas e quais as finalidades, o que eles pretendem da nossa humanidade. Com o coração esse toque, né, Marcos? Parece que está batendo assim, num ritmo cardíaco mesmo, né? Exatamente. Essa é a função do tambor, trabalhar as ondas sonoras dentro da gente, fazer essa vibração diminuir, para que a gente consiga fazer o que a gente chama de meditação ativa, que é fechar os olhos e deixar as imagens se trabalharem dentro da gente, para responder principalmente questões pessoais. Podemos fazer rituais para trabalhar questões coletivas. Claro. Mas quando se fecha os olhos e busca dentro de si respostas, a espiritualidade, a fé, a natureza traz essas respostas. É aí que vem o grande desafio, realizar. É isso aí. E nós vamos agora para o próximo bloco, e o Marcos Reis explica muito mais sobre druidismo, porque é uma delícia, né, falar desse assunto. Afinal, aqui, o Enigmas, espiritualidade é cultura, e cultura espiritualiza. A gente vai para o nosso próximo bloco, já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas e vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né, Camila? Que está faltando a nossa telinha. Hoje nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, então vamos agradecer a Casa Chiva, a Resgatex, ao Tony Gandra, a Cristiane Lantin, a Ótica Espanha, né? E ao Denis Design e a Color Hands, né, que nos apoiam nesse trabalho. Gratidão pelo apoio. Espero que você também, se você tiver interesse em participar, em lançar seu livro, DVD, anota aí o telefone, 3482-6381, e fale com a nossa produção. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz com os resultados. Mas estamos aqui de volta com o Marcos Reis, que está esclarecendo um pouco mais sobre o druidismo, que é um assunto
super interessante, porque, afinal de contas, é uma cultura diferente, mas está aqui no Brasil há muito tempo também, né, Marcos? Está aqui no Brasil há mais de 30 anos já, o druidismo, né? É uma espiritualidade aí que vem de origem europeia, junto com os celtas, que, como eu falei, viveram mais ou menos de 2.000 anos antes de Cristo a 2.000 anos depois da Era Comum. Antes dos celtas existiam os pré-celtas, que foi quem fez Stonehenge na Inglaterra, todos aqueles monumentos de pedra que são muito famosos pelos druidas, mas foram os avós deles, os primos mais velhos que construíram, mas a ancestralidade está lá, os celtas são isso também. Então, aqui no Brasil estamos aí, eu estou chutando 30 anos de druidismo no Brasil, das quais eu estou há 15 anos apenas, ainda sou um garotinho. Mas nesse está esclarecendo, caminho. os internautas estão aí agradecendo a sua pauta, vários agradecimentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta, o pessoal quer saber do seu contato, Marcos. O e-mail é xamanismocelta@gmail.com. Eu também tenho um site que é o xamanismocelta.com.br. Ele é recém-criado, então ainda está bem cru. E tem um site do meu grupo, que é druidismo.com.br, onde tem bastante informações sobre um druidismo bem sério sendo trabalhado no Brasil. E aí, tá, eu acho que já é um bom caminho. Os meus cursos, eu dou curso sobre druidismo mesmo, onde a gente vai trabalhar a espiritualidade, tanto na parte cultural, quanto também na parte espiritual. Eu não desvinculo uma coisa da outra. Claro, uma e coisa também só. faço trabalhos com um pouco com a cultura brasileira também, o que a gente chama de pagelança, que Olha é o só. que cabe a nós que não somos índios também trabalhar, e é legal estar honrando esse trabalho brasileiro, né, que está muito perto da gente, e agregando ele como uma técnica xamânica às espiritualidades que cada um tem, a religião que cada um segue, né? A minha religião é druidismo, mas muitos outros se identificam aí também com isso. Claro, e nós vamos começar então com uma oração, você disse. Exato. Peço ao reino dos céus permissão para celebrar com os amigos. Convido o corvo e também o sabiá. Peço ao reino da terra permissão para celebrar com os amigos. Convido o gamo e também onça pintada. Peço ao reino das águas permissão para celebrar com os amigos. Convido o boto e também grande salmão. É isso aí, bacana, hein, Marcos? Ô, Marcos, mas na pauta aqui está dizendo que você vai falar um pouquinho sobre as ervas de poder. Vamos falar um pouquinho de cada erva aí, e depois nós vamos falar um pouquinho dos deuses druidas. Muitas pessoas têm curiosidade, principalmente já que eu desenvolvo vários trabalhos com ervas de poder, o que é e para que servem, né? E muitas pessoas falam, mas é proibido, é alucinógena, Tudo há uma explicação. Em primeiro lugar, você tem que lidar com qualquer erva, com muito sacralidade. Temos que torná-la sagrada, porque senão ela não vai ajudar a gente no princípio de cura. Então, assim, ervas como o tabaco. Por que o tabaco escraviza muitas pessoas? Porque não há honra nenhuma em acender um cigarro e fumá-lo. A honra há em você preparar o seu tabaco e fumar ele sagradamente. Tabaco, por exemplo, jamais você traga. Você só põe ele na boca com as suas orações e devolve para o universo. Só quando a gente engole a saliva, aquela saliva que compõe partes do tabaco, aquilo é medicinal, aquilo é a cura. Aquilo é a resposta dos deuses para trazer para você a sagrada medicina. A medicina que eu falo é a nativa, não a convencional, na qual não tenho problema nenhum, respeito, e os homens de branco merecem muito respeito.
E então o tabaco é a principal. Então a gente começa a ver o que é respeitar e não respeitar uma erva. Outra erva muito conhecida aqui na América Latina e no Brasil é a ayahuasca. A ayahuasca ela é muito controversa em alguns pontos, mas ela é muito sagrada. Não é uma espiritualidade no Brasil séria que não trabalhe com a ayahuasca. Os índios, principalmente os índios do norte, desenvolvem esse trabalho com a ayahuasca assim, há mais de 3.000 anos envolvendo um trabalho. E é muito sério, é muito bacana. O que não dá é para tomar ayahuasca em casa, né? Não é rave, Claro. é sagrado. Então, dentro de um culto sagrado, de um trabalho espiritual sério, a ayahuasca vai elevar o seu espírito, vai elevar a sua consciência para que você passe a enxergar melhor, a ouvir melhor, a ter melhores pensamentos e assim se conectar com o seu eu interior, que se conecta com a sua espiritualidade, porque ela não está vinculada a uma espiritualidade, ela está vinculada a todas as espiritualidades da Terra. Então, é muito respeitado e eu respeito muito e trabalho. E eu sou um juremeiro, como a gente costuma dizer, eu trabalho com a erva da jurema, faço a bebida da jurema, ela não tem a mesma função da ayahuasca, que é enteógena, que traz essa vibração mais forte, ela é uma erva noturna, então ela é uma erva que vai funcionar quando eu fecho os olhos e principalmente quando eu vou dormir. Ela desperta os sonhos, ela desperta o seu poder interior. Então ela não vai dar a mesma vibração que a ayahuasca dá, que as pessoas chamam de alucinógeno, a gente chama cientificamente de enteógeno, mas a ideia não é você ter isso para fora, é você ter isso para dentro de si. E a erva da jurema é uma erva muito comum dentro da tradição brasileira. Os índios funiôs, cariri chocós e tantos outros trabalham com essa erva, que eu acho incrível. Eu, por ser um juremeiro iniciado dentro de uma tradição da jurema pelo meu amigo Tiago, lá de Campinas, o pessoal, a Bia e o Léo, lá do Ostara, que me ajudaram muito na primeiro tombo da jurema. Gosto muito de trabalhar com essa erva e com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, e uso ela para trabalhar com as outras pessoas também. É muito interessante, né? Porque a cura de todos os males a gente sabe que está na natureza, né? E quando a gente sai fora disso, a gente começa a arrumar muito problema, né, Marcos? Exatamente. Quando a gente só pensa com o umbigo, com certeza, né, se torna muito complicado. Às vezes, na alimentação do dia a dia, a gente põe lá o arroz, o feijão, o alface, o tomate ali, e a gente não honra quem plantou, a gente não honra quem colheu. Se a gente honrasse a chuva que regou, todos esses elementos que compõem o prato de comida que você tem na sua frente, eu garanto que os problemas seriam muito menores, teríamos menos incidência de câncer, menos incidência de problemas pulmonares, menos incidência de várias doenças que vêm através da nossa boca grande e do não pé no chão, né? A borracha que está nos nossos pés tira esse contato que a gente tem com a terra. Isso é verdade. Então, faça uma experiência, tire os sapatos e ponha o pé na terra por alguns minutos, todos os dias, e você vai ver se não vai trazer uma grande diferença para a sua vida. Você vai estar muito mais para a sua vida. Bom, Marcos, é uma delícia falar com ele, né, pessoal? Marcos, gostaria que você passasse novamente seus contatos, porque a gente está praticamente nos nossos momentos finais. Passa muito rápido, né? Bom, vou falar rapidamente, então. E-mail xamanismocelta@gmail.com, e tem lá o site druidismo.com.br e o xamanismocelta.com.br. E eu vou aproveitar um segundinho para convidar as pessoas. Dia 18, agora eu vou estar em Curitiba, por Airetia, que é o encontro de druidismo, uma conferência druídica lá. Compareçam, é muito importante. Lá o estudo é muito profundo de druidismo. E ano que vem, o 6º Encontro Nacional de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, em Curitiba. Estão todos convidados, é só pesquisar na internet que você vai encontrar todos os contatos. Mas antes de encerrar esse bloco, eu tenho uma pergunta. Quais são os principais deuses druidas? Eu vou dizer assim, os deuses top of mind. Luke, Dagda, Morrigan, Brihit, Manannan. Eu vou deixar só esses 5 aí para as pessoas degustarem com pesquisas na internet. Esses são famosos em toda a comunidade celta, mas são centenas e outros milhares aí a serem explorados. Então, eu gostaria que o Marcos encerrasse com uma oração e com o som, se ele puder. Vamos deixar o tambor levar vocês
para finalizar o programa, muito obrigado. Gratidão, Marcos, a uma honra todos enorme. vocês. Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui. Será, A TV, com certeza. A Demais TV agradece, o programa Enigmas está super feliz da sua presença. Espero que você venha muito mais vezes aqui. Estarei presente sempre. Muito obrigado, mesmo Gratidão, de coração. Marcos, gratidão. E que todos possam ter um dia maravilhoso e um ano excelente aí. Assim seja. E o respeito, como ele disse, é princípio do verdadeiro amor. E a gente começou com uma oração druida e vamos terminar com uma oração. Gratidão, internautas.